A Nicole fazendo o sanduíche natural pela primeira vez. Ela mesmo fazendo tudo, do início até o fim. Ela cortou o peito de frango, temperou, tá muito longe da panela, vai derrubar as carnes no chão. Meu Deus. Tá aprendendo, né, gente? Calma, paciência, né? Olha, vai derrubar. Bota pra... Eu tô agoniada. Isso, mais perto. Aí ela temperou bem temperadinho. Agora ela vai fritar esse frango, viu, Nicole? Tu vai fritar ele nesse tempero. Aí, enquanto ele vai fritando aí, tu vai cortando uma cebola picadinha e um tomate. Pra ele ficar bem gostoso. Bem miudinho os pedacinhos.